A ciência tem um status muito grande na China, ao contrário do Brasil e Estados Unidos, em que a religião, o obscurantismo invade a vida de Estado, a vida... Enfim, é isso que é terra plana. As pessoas hoje falam tranquilamente na rua que terra é plana. Enfim, é o Ocidente, né? Na China, a ciência tem um status muito grande na sociedade. Então, o governo chinês ele tem uma característica, é um governo baseado na ciência. Esse baseado na ciência, ela alcança essa esfera que você está colocando. Por exemplo, eles têm que alcançar a autonomia tecnológica, então eles têm que ser altamente automatizado do ponto de vista tecnológico, né? Robô, o país mais constrói robô no mundo é a China, o país mais robô operando no mundo é a China. Os melhores robôs. Sabe? Né? Ao mesmo tempo tem que gerar 12 milhões de empregos urbanos por ano. Porque talvez a maior mão de obra do mundo está lá dentro. Exatamente isso. E aí que tá a questão que diferencia capitalismo e socialismo também, né? Que é essa capacidade de utilizar a inteligência coletiva da sociedade a partir dos seus engenheiros de projetos, dos seus economistas de projetos, das pessoas ocupadas na planificação econômica, né? Para fins de buscar soluções ao desemprego estrutural. Né? Qual que é hoje o grande desafio da governança chinesa? É de restringir o desemprego a uma situação historicamente específica do capitalismo. Então isso, meu amigo, isso é você operar o tempo inteiro com ciência, você buscando soluções o tempo inteiro para problemas imediatos, que é o emprego das pessoas. Né? E não é somente emprego. A China colocou em 10 anos 200 milhões de pessoas na cidade, tirou do campo e colocou nas cidades. Poxa. Isso é um grau de utilização da inteligência humana que eu não consigo alcançar. Porque você colocou 200 milhões de pessoas, tirou do campo e colocou na cidade, as pessoas não estão em favelas, não estão jogadas no meio da rua, que não tem, na China não tem morador de rua, muito pouco, né? Elas estão em casas, em apartamentos, ou então elas estão em vilarejos próximos às cidades, ou seja, a China... Ela está enfrentando o desafio da urbanização sem incorrer nas contradições típicas desse processo, como nós assistimos no Brasil e no mundo afora, né? Em que a urbanização ela virou aqui no Brasil? Favela, né? Sabe que eu estava conversando com o Renato e ele falou que um dos problemas da China é a baixa taxa de fecundidade e o envelhecimento da população. E provavelmente, nos próximos anos, a China nunca mais vai crescer 2 dígitos igual já cresceu. E vai chegar a algum ponto que a população vai envelhecer tanto que vai colapsar o sistema chinês. Eu não concordo com isso. É o Renato Penelope? Não, é o Renato 38. Não poderia ser o Renato Penelope porque ele é muito inteligente, né? Eu não conheço o Renato 38. A gente tava conversando com ele, eu tava defendendo a China, né? E eu falei, pô, a China é muito melhor do que aqui. Ele falou, cara... Lá acabou por conta disso aqui, a baixa taxa de fecundidade, desculpa, ele sabe o que tá falando, ele não entende economia, desculpa, não sei quem é esse cara, mas ele não entende economia, não entende China, enfim. O que você pode me falar sobre isso daí? É um problema lá ou não? Eu não acho que seja uma contradição antagônica, por quê? Ela vai ser uma contradição antagônica quando se a produtividade do trabalho não crescer a ponto de gerar excedente suficiente para entregar a aposentadoria para esse monte de velho, entendeu? Essa que é a questão. Eu acho que caminha até para uma relação saudável, porque se você tem, na verdade, com automatização e tudo mais, uma diminuição da necessidade de mão de obra produtiva, o envelhecimento não é um problema. Ele é uma ajuda, porque você não vai ter mais muitas pessoas para trabalhar, e automaticamente você não vai precisar de demitir as pessoas oficialmente, entendeu? Você vai só balancear. O negócio é a divisão da renda. A questão é a divisão da renda, mas o principal que eu acho, até para a divisão da renda, é a produtividade do trabalho. Ou seja, nós observamos muito o Renato, como que é? 38. China... presidente aí do país. Oi? A China não vai crescer mais 2 dígitos. Lógico que não vai crescer mais 2 dígitos, porque a China... Todo país, na medida que vai aumentando a complexidade industrial, o crescimento vai deixando de ser quantitativo para ser qualitativo. Né? O que deve acontecer com a China é a manutenção de altos índices de aumento da produtividade do trabalho. Essa que é a variável-chave. E não o PIB tão somente. Essa que é a variável-chave. Para responder
esse tipo de indagação que o nosso 38 aí coloca, o Renato coloca pra gente. Vai colapsar? Não vai colapsar. Vai colapsar se a produtividade do trabalho deixar de crescer em concomitância às demandas da sociedade. Inclusive essas demandas que vocês colocaram aí. Mas você acredita que em algum momento a China reconhece que errou também em controlar a taxa de fecundidade da população? Eu acho que ela não errou quando fez isso. Não errou quando fez isso. Eu acho que ela não errou. O que a China faz é administrar as contradições. Ela administrou corretamente, na sua opinião. Ia virar uma Índia. A Índia hoje, o que é a Índia hoje? Né? Não dava, ela não tinha grana onde que ela ia alimentar e tratar. Ou seja, não é fácil. Agora, evidente que o que acontece? Tudo que tem movimento tem contradição. Bateu no. Que ela abriu mão desse controle, né? Hoje não tem esse controle lá mais. Não né? tem mais esse controle. Eu acho que tem até um incentivo para ter mais filhos lá. Eu não conheço, eu já ouvi falar, mas eu nunca li a respeito, tá? Eu te confesso. Legal. Mas desse antigo você sabe como que era? Porque eu vi uma coisa, eu achei que era até bastante interessante a situação, quando tinha o controle de natalidade lá. Era tipo assim, se você tivesse um filho, você tinha 0 custo com ele. Ele ia ter escola, saúde, tudo mais, tal, tudo. Se você tivesse 2 filhos, você não ganharia nada, você ia ter que manter os 2. Se você tivesse 3, por exemplo, você teria que, além de não ganhar nada, pagar, tipo assim, dos 3 ainda doar para o Estado uma contribuição para você. Então, quanto mais você tivesse, maior era o seu gasto em exponencial. Um filho você não tinha despesa nenhuma, com 2 você não ganhava nada nem perdia, beleza, anulou o jogo. 3, além de você manter seus 3, você tinha que manter tipo mais 3 de doação. Era uma coisa assim. Eu falei, os fake news do Robertinho aqui. Não, acabei de perguntar pra ele. Não era assim. Acabei de perguntar pra ele. O segundo filho você tem que bancar os custos de educação da saúde. Isso aí não tem que bancar mais. O que acontece com a China é o seguinte, ela está tendo hoje que administrar. Porque tudo é contraditório. Tudo é sim e não ao mesmo tempo. São várias variáveis que você tem que lidar com elas todo momento. Então, evidente, você vai ter um filho único, por exemplo, você vai gerar contradições e desbalanceamentos na sociedade que você vai ter que dar cabo em algum momento. Né? Então, por exemplo, passou a ter muito homem e pouca mulher na sociedade. Por quê? Porque rolou até feminicídio. Né? Porque se você não tem filho homem, você não tem perpetuação da espécie. Né? Eu não tô aqui para passar pano para a China, porque teve. Sério, eles tiveram problema com feminicídio lá? Teve. Família que joga a criança, a mulher fora. Fiquei sabendo disso também. É uma sociedade assim com um patriarcado forte lá? Patriarcado forte, ao mesmo tempo que as mulheres. Você entra, por exemplo, é muito comum na China, você entrar em um estabelecimento comercial e você vê um homem trabalhando e a mulher no caixa. Ou seja, a mulher tomando conta da coisa da parte da administrativa da coisa. Parte econômica, administração mesmo. Entendeu? Então, é uma sociedade machista, é evidente que é uma sociedade machista, uma sociedade machista, mas também onde o matriarcado é muito forte também. Existe matriarcado na China também, ao lado dessa sociedade machista, vamos dizer assim. É contraditório, mas é fato isso. É por isso que eu falo para as pessoas, vão à China, não acredita em mim, não acredita no... Vai lá, pega um trem, vai para o interior da China, visita... Sabe? Existem várias maneiras de você ter acesso àquela realidade, né? E tem um respeito lá às minorias, assim, aos homossexuais, transexuais? A questão da China, por exemplo, em relação a isso, primeiro que eles têm uma abordagem diferente da nossa, entendeu? Porque a nossa abordagem aqui é uma abordagem liberal, atomizante, né? Sabe? Em que aqui as pessoas têm a necessidade, até por conta da opressão que elas sofrem, de se... Sabe? Enfim, eu não sei qual é a palavra que eu utilizaria, né? É que na China a questão do ser homossexual, de gostar de uma pessoa, de ter atração por uma pessoa do mesmo sexo, é uma questão muito íntima da pessoa. Não é um problema, não é uma preocupação de ninguém. Sabe, por exemplo... Cuida de sua vida. Exatamente isso. Na China, essa não é uma questão na China. Aqui eles precisam cair em evidência o tempo todo para garantir os seus direitos. Não, até porque aqui a natureza ocidental é um pouco intolerante mesmo, sabe? Então, eu entendo o movimento do orgulho gay, por exemplo, entendo tudo isso. E apoio. Eu já fui algumas vezes a marcha do orgulho gay, mesmo não sendo gay, porque eu apoio esse movimento, entendeu? Não tem nenhum problema com isso, né? Mas na China é uma outra realidade, a China é outra parada, na China é uma questão íntima da pessoa.
O chinês tradicional, aquela figura, ela não quer saber o que você faz em 4 paredes. Legal. Que é o legal, né, mano? Existe, por exemplo, intolerância também não tô aqui para passar pano. Você está no interior da China, por exemplo. Conheço a China inteira. Eu já viajei a China inteira 3 vezes. Caramba. Eu visito a China há 20 anos. Eu não comecei hoje nesse rolê, entendeu? De China, já tô. Já viajou de trem, já viajou de carro, já rodou lá tudo. Trem, né? Eu fui mais de trem, ônibus e pouco de avião, né? Sabe? Legal. 2004, 2009, eu fiz 2 grandes voltas à China inteira e voltei a fazer no passado, né? É evidente que você vai no interior da China, em um local que acabou de virar uma área urbana. Você vê 2 homens de mão dada, as pessoas vão estranhar. Tem um preconceito. Isso não quer dizer que elas vão apanhar das pessoas, que ela vai ser hostilizada. É diferente do que acontece no Brasil, por exemplo. Porque você andar de mão dada com... intolerância. No Brasil e Estados Unidos, no Texas, por exemplo, você pode... Se você for negro, você morre no Texas. A chance de você ser atacado no Texas é muito grande. Ou no sul dos Estados Unidos, né? E ser homossexual no Brasil, ele é muito perigoso, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, tem lugares que você vê uma pessoa andando de mão dada, pode apanhar. E você nunca sofreu nenhum tipo de preconceito na China quando você andou lá? Eu? Você? Não. Por ser diferente, ninguém nunca... Não, nunca senti isso. Te tratou de forma diferente? Existem casos, assim, por exemplo, de aumentos de intolerância dos chineses com estrangeiros por conta da guerra comercial, da guerra tecnológica que os americanos estão impondo a eles, né? Mas eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito na China, né? Inclusive, o Glauber perguntou aqui, o que você diz a respeito da questão que circula de que os centros urbanos são áreas boas de se viver e áreas rurais têm condições precárias de vida? Melhorou muito eu lembro que em 2004, na China, quando fui a primeira vez, a diferença de campo e cidade era isso. Ele tem razão, era muito grande. Muito grande. Os centros urbanos eram muito mais interessantes. 2009 já tinha mudado um pouco, porque o eixo do processo de desenvolvimento chinês, ele foi girando do litoral para o interior a partir de 99, né? Porque a partir de 99 passou-se a ter políticas regionais muito ativas na China para promover o desenvolvimento das áreas pobres do país. Né? Então, em 2004, a pobreza era muito grande no interior da China. 2009, muito menos. Você já sentiu o pulsado de desenvolvimento no interior do país. Ano passado, eu fiquei embasbacado ano passado. Sério? De ir em área rural, assim, isso aqui mudou. Mudou, absurdamente. Eu fiquei embasbacado de ter visto... áreas que você já tinha passado. Exatamente. Em 2009, que você falou, cara, o que é isso? Sim, por quê? Porque é que acontece? Coisas básicas, né? Você tem uma plantação de repolho aqui, e aqui tem uma cidade de 5 mil habitantes. O governo simplesmente construiu uma estrada daqui para cá. Então, as pessoas que viviam aqui passaram a viver muito melhor. Só que esse tipo de movimento foi feito no país inteiro. Então, foram surgindo ao longo dos últimos 20 anos mercados regionais, micromercados, assim, até virar um grande mercado nacional na China, né? Por quê? Porque muito investimento em infraestrutura, muito investimento em trem de alta velocidade, muito investimento em rodovias rurais, muito investimento em 5G. Hoje, qualquer lugar que você vai na China, o mais inóspito, lá no deserto de Gobi, na fronteira com o Afeganistão, você tem uma antena 5G que você fala com o país inteiro ali, você pede iFood chinês, né? Ali, e alguém vai te entregar. Né? Então, por exemplo, essa economia de plataforma, por exemplo, que nós temos no Brasil, como o iFood, que é quase uma escravidão, né? Descobri esses dias que o rapaz recebe R$6,50. Não, é um absurdo, é uma exploração. Na China foi... Os caras pegam 30%. Pô. Na China foi ultra funcional para o combate à pobreza. Ao programa de combate à pobreza na China. Um aplicativo desenvolvido pelo governo chinês em prol da população. Não, é uma empresa privada, inclusive, que toca isso, né? Sabe? É uma empresa privada. Mas não tem essa exploração igual tem aqui. Tem, eu também não vou passar pano aqui, tem. Aqui é escravidão, velho. Os caras que trabalham com iFood e Uber aqui é foda. Existe sim um trabalho que é semi-precário em relação a isso na China, só que uma moto o cara compra, é baratíssima a moto, né, a bicicleta. Lá não tem aquela figura... Eu estive na Itália em 2019, escrevendo o meu último livro, o Alberto Gabrielli, fui para Roma, onde ele morava, porque ele faleceu,
Eu nunca me esqueço, entrava no metrô, eu via negros, né, africanos, com uma bicicleta, tipo Itaú do Brasil, com uma caixa de isopor nas costas, né? Na China você não tem isso, você tem o cara de moto, o cara uniformizado, o cara com capacete, você não tem isso na China. Então, o nível de proteção ao trabalho das economias de plataforma na China é muito maior, para mim não é suficiente ainda, está muito abaixo do que deveria ser, do que no Ocidente. Por que isso? Porque em 2019, aliás, no meio da pandemia, o governo chinês começou a receber muita denúncia de superexploração de mão de obra nesse setor, né? Setor de trabalho de plataforma. Aí o prefeito de Pequim falou pro secretário de trabalho de Pequim: você vai se vestir hoje de mototáxi e vai trabalhar um dia e vai me falar quais são as condições. Caramba! O cara voltou do trabalho. Isso é clássico, essa história. Vai pra realidade. O cara voltou e falou: é impossível. E o que o governo chinês fala dessa jornada de trabalho? É 996, né? Antes da jornada de trabalho. Porque você falou que lá que as comunidades, por exemplo, tem um cara que planta 5 mil repolho aqui para atender 5 mil pessoas. Como é que é essa parte do agro lá? Porque aqui a gente tem um agro muito forte, mas ele é expandido para poucas pessoas, mas uma produção em massa, que acaba atendendo mais gente com um preço mais baixo. Como é que é essa produção? Aqui é preço mais baixo, né? Pô, deixa eu tem um monte de gente lá que, por exemplo, lá tem demanda para alimento pra caramba. Eu vou te explicar. O Eduardo mandou perguntar aqui também, ó. Se der, pergunta a opinião do Elias a respeito do agronegócio do Brasil, pois é uma visão que a galera aqui da região do Triângulo vai